Mas falando especialmente da essência das constelações, né, o Bert Hellinger, ele desenvolveu alguns conhecimentos que são muito específicos e essenciais da constelação, né? Ele diz que todo sistema ele possui ordens do amor, ele chamou ordens do amor. O que são as ordens do amor? São como princípios espirituais que regem um sistema, né? No caso, o sistema familiar, nós estamos aqui, né, para trabalhar com nossas questões pessoais. Sistema familiar, essas ordens do amor, elas é quase como se fossem pilares de sustentação espiritual de um sistema familiar. Quando essas ordens do amor são transgredidas ou desrespeitadas, desonradas, acontece o que o Bert Hellinger chamou de emaranhamento. Então, as ordens do amor, basicamente, são três mais importantes, que é o direito de pertencer, o equilíbrio entre dar e receber e a precedência de quem chegou primeiro, de quem chegou antes de nós. Acontecimentos do passado do sistema que se tornaram um emaranhamento, que são forças negativas que atuam sobre os ascendentes, eles, se não forem cuidados, esses emaranhamentos vão ficando cada vez mais fortes. Essa força, que é uma força negativa, vai ficando cada vez mais intensa, né? É claro que também existem forças positivas, né? As forças positivas nos fazem seguir adiante, né? Bert Hellinger diz que a gente nasceu para fluir com a vida, para ser feliz. Os impedimentos são os emaranhamentos. Então, um filho fora do casamento, por exemplo, que é mantido em segredo numa família, é um emaranhamento na medida que o sistema clama para que essa pessoa seja incluída, para que ela pertença. Se ela é excluída, aí está uma desordem. Principalmente se é mantido em segredo, né? Abortos é uma desordem do ponto de vista de que aqueles seres que foram abortados também perderam o direito de pertencer. Então, abortos também causam emaranhamentos, né? Pessoas que são deserdadas, por exemplo, né, numa família, dependendo, às vezes, uma família deserda alguns e os bens passam apenas a alguns e outros são excluídos, deserdados. Esse é um emaranhamento com relação ao direito de pertencer. O equilíbrio entre dar e receber tem a ver com exatamente, né, o equilíbrio que é necessário. O sistema pede equilíbrio. Às vezes um dá muito, em geral aí a gente está falando entre pais e filhos, entre casais, entre sócios. É importante que haja equilíbrio. Quando não há equilíbrio, porque só um dá e o outro só recebe, esse desequilíbrio, um que dá apenas e o outro que só recebe, vai acontecendo um distanciamento entre quem dá e quem recebe. E o Bert Hellinger diz, uma hora essa relação se rompe por causa desse desequilíbrio, né? Aquele que dá não aguenta, mesmo que ele nem saiba disso. Energeticamente chega uma hora que essa relação se rompe. Então, o que tem que acontecer para restabelecer o equilíbrio entre o dar e receber? Né? A gente sabendo disso, né, que é importante haver que haja esse equilíbrio, a gente procura, aqueles que
estão muito propensos a dar, começa a dar menos. Por exemplo, os pais que são muito acostumados a encher os filhos de benesses, de presentes, ainda mais hoje, que os pais às vezes sentem muita culpa pela ausência, dá muita coisa para os filhos. Aí os filhos entram na dinâmica da relação, que assim, eu só tenho que receber. Aí, quando chega adulto, que deveria começar a dar também, não se disponibiliza, não cresce, não se desenvolve para dar. E continua recebendo, Tem filhos com 60 anos que acham que os pais ainda precisam continuar dando, A gente encontra muitos casos de desordem entre pais e filhos, A outra, nesse equilíbrio entre o dar e receber, quando um casal, por exemplo, só um trabalha, provê, cuida dos filhos e faz alguma coisa a mais ainda. Então, e o outro faz um pouquinho. Um faz um pouquinho e o outro faz muito. Esse dar e receber não é simplesmente dar e receber a mesma moeda. É o quanto de energia cada um coloca na relação. Não é só a energia monetária, mas também a energia emocional, a energia material, a energia espiritual, seja lá qual for, Mas em geral, quem está habituado a só receber, a vida inteira vai passar só recebendo. Se não tomar consciência e não mudar essa relação, esse desequilíbrio vai ficando cada vez mais profundo. E Bert Hellinger diz: desequilíbrio entre dar e receber separa casais. Ele é bem categórico assim. Por quê? Porque pode ser que em 1 ano, 2 anos, 3 anos não aconteça muita coisa, mas chega uma hora que o casal se separa e não sabe por que se separou. Uma das razões pode ser esse desequilíbrio entre dar e receber. Uma outra coisa que o Bert Hellinger diz que separa casais é aborto, Às vezes o casal faz um aborto e depois se casa e fica junto. Mas se não cuida, se não inclui esse filho que foi abortado, é possível que em algum momento esse casal se separe por causa desse emaranhamento, Aí tem a questão do equilíbrio, da precedência de quem chegou primeiro, Então, pais chegaram antes dos filhos, avós chegaram antes de pais, Os índios chegaram antes dos imigrantes europeus no Brasil, Então, todo mundo que chegou primeiro deve ser honrado e respeitado. No Brasil, por exemplo, com o colonialismo, quando chegam, não só aqui, em outros lugares do mundo, os indígenas foram dizimados e escravizados pelos europeus. Isso é uma desordem que atinge até hoje as famílias brasileiras. Muitas constelações que a gente faz e assiste, a gente vê as origens estão lá na época da colonização, Principalmente os que têm origem indígena e também os que têm origem negra, no Brasil, Aqueles que sofreram guerra, os imigrantes que sofreram guerras, também têm muitos emaranhamentos, muito em função das questões nefastas que aconteceram no passado, dessas famílias que sofreram guerra, Então, isso tudo atua sobre nós de maneira inconsciente. E é por isso que continua atuando, porque se nós sabemos que atua, nós vamos fazer alguma coisa, para transformar isso. Como é uma força inconsciente que atua sobre nós, às vezes a gente faz 10 anos de terapia e não resolve. Faz uma constelação e resolve. Transforma, melhora, Por quê? Porque esse campo, ele é um campo muito sutil, inconsciente, e que
a constelação tem a possibilidade de explicitar. Então foi esse o grande mérito do Hellinger, que ele achou, ele descobriu, criou uma maneira de explicitar essas informações, esses emaranhamentos que estão atuando sobre todos, mas que estão num campo inconsciente. E ele colocava as pessoas para, como ele tinha estudado psicodrama e a terapia das esculturas, ele colocava as pessoas para fazer papel de pai e mãe das pessoas, e o que foi acontecendo é que essas pessoas começavam a falar o que sentiam e faziam movimentos e que se revelavam verdadeiros, né? As pessoas que conheciam a história diziam, mas isso é verdade, é assim mesmo que aconteceu. E isso, considerado um fenômeno, dentro da ciência tradicional, é um fenômeno. Por quê? Porque as pessoas entram para representar alguém da família, não sabe nada da história, e ela traz informações do campo dessa memória dessa família, e que muitas vezes pode ser, inclusive, revelada, né? Pode ser constatada como sendo verdade. Nós temos casos de pessoas que descobriram nas constelações que eram adotadas. Elas viram, apareceu isso na constelação, depois ela foi procurar a história, a verdade, e descobriu que de fato ela era adotada. Temos casos das pessoas que eram adotadas, tem casos de aparece aborto que depois são confirmados, aparece pessoas que não eram filhos dos pais, que depois vai fazer o exame de DNA e descobre que de fato não era filho daquele pai ou daquela mãe. Então, esse é o fenômeno que é muito interessante, porque como é que as pessoas, sem saber nada da história, elas trazem essas informações e são informações verídicas, né? Só nós que estamos aqui presentes recebemos esse benefício dessa cura? Eu falo, não. Esse trabalho é feito num nível onde não existe muita separação entre eu e você, entre aqui e lá, entre São Paulo e Japão. Na verdade, nós trabalhamos num campo onde não tem muito tempo e espaço. Por isso, se nós fazemos um trabalho para a nossa família, aquelas pessoas da nossa família que estão conectadas com essa questão que nós estamos trabalhando, e se elas estão abertas, não importa se elas estão aqui ou fora daqui, não importa se elas já estão ainda vivas, encarnadas, ou se elas já morreram há muito tempo, todos vão receber benefícios se a alma estiver aberta para isso, né? Bert Hellinger diz que uma constelação pode atuar no nosso campo, no nosso sistema, até 3 anos. A gente vai atender então hoje 2 pessoas, elas vão colocar os temas, nós vamos ouvir, serão temas abertos, e vocês vão ver como é que funciona. Todos podem ser chamados para representar, não precisa ter experiência anterior, para você perceber como que isso funciona, porque às vezes quando a gente só assiste, a gente fica até achando que as pessoas estão inventando tudo aquilo. Depois, quando a gente entra e representa, a gente vê que não é invenção. É muito interessante. Esse é o fenômeno, né?